Olá, graça e paz. Meu nome é Marlon de Oliveira, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, colaborando ali na Igreja Presbiteriana Jardim de Abril, juntamente com meu pastor da minha família, meu amigo, Reverendo Marcos Novaes. Você está no programa Palavra de Esperança. Essa transmissão se objetiva a levar até você, a meditar na palavra de Deus e levar até você uma palavra de reflexão, uma palavra de esperança, uma palavra de motivação à luz daquilo que Deus tem proposto em sua palavra no nosso coração. Eu quero saudar a todos aí que já estão ao vivo, acompanhando aqui pelo meu Instagram, @marlon.deoliveira42, e você que nos assiste pelo YouTube, você que nos assiste pelo seu smartphone, que Deus abençoe a sua vida, viu? Não esqueça de curtir, viu, esse vídeo e também se inscrever no nosso canal do YouTube e de compartilhar essa palavra aos seus amigos, aos seus irmãos, ok? Hoje eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus, que eu creio que é um dos textos talvez mais lidos nesse período de quarentena, nesse período de distanciamento social, não é? Nesse período que nós estamos aí sofrendo os abalos pela Covid-19, pelo coronavírus e todos os problemas, não é, que advêm desse sofrimento. Eu queria ler o Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versos 25 ao 34. E dentro desse texto, pensar numa palavrinha muito importante que deve mover o nosso coração, principalmente nos dias que nós estamos passando. Muito importante. E uma palavrinha, um gesto, uma atitude que eu me arrisco a dizer, muitos se esquecem. Vamos dar uma olhada no texto? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 25 ao 34. Vamos ler a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Eu li aqui Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Nesse texto, o Senhor Jesus está pregando a palavra, está pregando o evangelho do reino, no Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 até o final do capítulo 7.
E dentro do Sermão da Montanha, o Senhor Jesus fala sobre a piedade, sobre as práticas religiosas ou as práticas que demonstram um coração piedoso diante de Deus. Então ele fala da esmola, da oração, do jejum e como proceder essa justiça, essa prática de piedade na presença de Deus corretamente. Como ser justo e viver uma vida de justiça e piedade na esmola, na oração e no jejum. E quando ele conclui o terceiro elemento, né, o jejum, ele fala dos tesouros no céu. Ele ensina, o Senhor Jesus ensina que nós temos que juntar tesouros no céu e não na terra. E quando ele fala dos tesouros no céu e não na terra, o Senhor Jesus conhece o coração humano. E aí ele fala dos senhores da nossa vida. Ou é Deus, ou é o dinheiro. E ele também conhece, sabendo no nosso coração, ele sabe das nossas dificuldades. E ele conhece a nossa ansiedade. Ele conhece a ansiedade. Ele conhece a nossa depressão, a nossa preocupação, todos os problemas emocionais que nos ameaçam e todos os problemas emocionais que nos cercam, principalmente num momento tão caótico, tão diferente, tão ímpar que nós estamos passando. Eu estava conversando aqui em casa esses dias e disse como um dos legados que após pandemia vai nos trazer é a dificuldade emocional, né? Muitas pessoas passando por uma dificuldade emocional gigantesca. Mas quando Jesus fala da ansiedade, a lição principal de Jesus é que nós confiemos em Deus que Ele vai cuidar de nós e Ele vai sustentar a nossa vida naquilo que é essencial. A partir disso, meus irmãos, eu queria compartilhar duas palavrinhas com vocês. A primeira delas é percepção. Percepção. Percepção é a qualidade que eu exerço ao perceber as coisas ao meu redor. É eu ter o dom de ter os meus olhos, os meus sentidos muito bem apurados para eu olhar ao meu redor e entender as coisas que estão acontecendo. Eu digo percepção porque quando Jesus vai dizer que Deus cuida de nós, o Senhor Jesus usa dois verbos no versículo 26 e no versículo 28, 26, portanto, e 28, que mostram essa percepção. Ele diz assim: observai as aves do céu e considerai como crescem os lírios. Considerai como crescem os lírios. Jesus está nos convidando para olhar para as coisas que estão ao nosso redor e perceber, no caso aqui, as aves do céu e os lírios do campo, ou as flores, a natureza em si, a perceber como que Deus tem cuidado deles. Como que Deus tem cuidado das aves e como Deus tem cuidado dos lírios. Perceber como Deus tem sido presente, bondoso, misericordioso, providente, cuidadoso para com eles. Como Deus tem sido ativo. Deus tem sido ativo nessa história em que nós vivemos. E a lição é que nós tenhamos a percepção dessas coisas. E o nosso coração, às vezes, insiste em sermos insensíveis. O nosso coração insiste em olhar só para dentro, só para nós. O coração, às vezes, insiste em olharmos só para os problemas da vida, só para os embates da vida, só para as tristezas, as mágoas, as raivas, os ódios da vida.
E Jesus, ele diz, não ande ansioso, olhe para as aves, considerai os lírios, veja como Deus tem cuidado. Deus não está longe, Deus não está surdo, Deus não está morto, Deus não está morto, Deus não está ocupado, Deus não está distante. Não, Deus não ignora. Deus está olhando para o nosso mundo, meus irmãos. Não imaginem, não pensem que Deus abandonou o mundo no coronavírus, com essa pandemia. De modo nenhum. Deus é o Senhor da história. Ele não intervém na história, ele age na história, ele dirige, ele é o autor da história. Ele é o mentor da história, ele é o condutor da história. Em nenhum momento a história humana transitou fora do propósito, do comando, da direção de Deus. Na ansiedade, olhe para as coisas que estão ao teu redor e perceba como a vida é boa. Essa é a lição que eu quero te dar. Esta é a palavra de esperança. Olhe para as coisas boas que ainda acontecem ao seu redor. E tem muitas, meus irmãos. Seja as aves do céu, ou seja, os lírios do campo, ou seja, simplesmente o sol que nasceu, brilhou, ou o alimento com que nos fortalecemos materialmente, fisicamente, seja o sorriso de uma criança, de um filho, seja o carinho de uma esposa, seja a certeza que nossos pais oram por nós, seja o aceno de um vizinho. Eu não sei. A ideia é, perceba, você que está me assistindo, olhe para o redor, olhe ao seu redor e perceba, tenha a percepção de que Deus tem cuidado de você. E Deus tem cuidado de nós. E Deus tem dado sinais disso. Eu creio nisso. Deus tem dado sinais da sua providência na história. Mesmo na pandemia, Deus tem dado sinais. Segundo lugar, ainda no versículo 26 e 28, uma segunda palavra que falta muito nos nossos dias é valorização. Valorização. A ansiedade, a depressão, a angústia, ela consome-nos por dentro, né? Ela consome, ela nos suga, ela nos oprime, ela nos amarra, o ódio nos cega. E às vezes, meus irmãos, a ansiedade, a depressão, a angústia, a tristeza, ela faz com que a gente não olhe para nós mesmos e faz com que nós nos desvalorizemos. Irmãos, a baixa autoestima, ela não é coisa de Deus. Quando Deus fala para o povo de Israel, ou no Novo Testamento, que a igreja tem que se humilhar, humilhai-vos na presença do Senhor, isso não significa desvalorização. Isso não significa dizer que nós não valemos nada. Isso não significa dizer que nós não somos nada. Somos nada no sentido de que nós podemos ser jogados fora porque nós não valemos coisa nenhuma. De jeito nenhum. Nós não movemos o coração de Deus. Nós não somos a causa do amor de Deus por nós. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, de alguma maneira, Deus nos ensina nesse texto que nós temos que perceber que Deus cuida de nós e que nós valemos alguma coisa para Deus. Olha o que o texto diz. Versículo 26. Observai as aves do céu. É a percepção. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste sustenta-as. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Quer dizer, dentro da esfera criacional de Deus, o homem é a coroa da criação. O homem é o objeto do amor especial, gracioso de Deus. Nós valemos mais do que as aves. É isso que o texto ensina. E nós temos que nos sentir assim.
Essa valorização não nos ensina ou não tem o propósito de fazer nós nos vangloriarmos. Não, mas sim, nós temos que aprender a vencer a baixa autoestima e a olhar no espelho e amar aquilo que Deus ama. E a cuidar daquilo que Deus cuida, proteger daquilo que Deus protege e valorizar aquilo que Deus está valorizando nesse texto. Lá no versículo 28 diz: "E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam." E aí olha o 29. "Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles." Agora olha o 30. "Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé." O texto ensina que mesmo nós sendo pecadores e às vezes descrentes, Deus cuida de nós tanto quanto ou mais do que Ele cuida dos lírios do campo. Então, meu irmão, minha irmã, você que me assiste nesse momento, vença a baixa autoestima. E o caminho para se vencer a baixa autoestima é compreender que você é criação de Deus. Você é a imagem de Deus. Você é coroa da criação do Senhor. E por isso você vale muito para Deus. Você é precioso aos olhos do Senhor. Você é uma peça única neste universo. Não tem outro igual a você. Nem melhor do que você, não é isso que eu estou querendo dizer, nem pior do que você. Mas eu estou dizendo igual a você, não tem. Valorize-se, valorize-se. Eu encerro aqui a nossa palavra com essas duas lições: percepção e valorização. São dois caminhos que eu creio importantes para nós vencermos a ansiedade, a angústia, a amargura, a depressão, sofrimento que nós passamos nessa vida. A palavra de esperança para nós é perceber que Deus está ativo no mundo e que Ele cuida de nós. E a segunda é que nós somos valorosos para Deus, mais do que as aves do céu e mais do que os lírios do campo. Eu quero encerrar essa transmissão agradecendo aí, não é, ao Pedro Henrique, que entrou e acompanhou, Edson, meu filho, a Nanda Franco, que acompanhou também, a Miriam, minha irmã, ali da Igreja Presbiteriana de Jardim de Abril, um grande abraço, a Terezinha Finco e meu pai Edson Antônio, meu pai e minha mãe estão aí juntos, acompanhando, o Estevão, meu irmão grande Estevão, não é? Mandou aí um oi, a Polifaria, que Deus abençoe também. O Estevão aí disse: Deus abençoe, querido pastor Marlon, Deus abençoe, viu? Deus abençoe vocês. A Tati Dantas também entrou, Deus abençoe muito vocês. Muito obrigado por vocês que acompanharam aqui ao vivo, por você que também está assistindo no YouTube, está assistindo aqui pelo Instagram. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito o seu coração e que você compreenda que Deus não quer ver-nos desanimados, depressivos, angustiados, chateados, magoados. Deus quer cura, Deus quer restauração, Deus quer recomeço e Deus quer criar em nós um coração confiante, firme na presença do Senhor. Ok? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Miriam, Deus abençoe por essa palavra abençoada. Eu que agradeço a participação, o prestígio e a bondade dos meus queridos irmãos e irmãs, principalmente aqui da nossa irmã Miriam, viu? Um grande abraço, um beijo e até semana que vem, no nosso Palavra de Esperança, terça-feira. A Miriam está falando: a família está reunida te ouvindo, reverendo. Um grande abraço aí a vocês, não é? Presbítero Marcelo, a todos aí, um grande abraço. Saudade imensa de todos vocês, tá bom? Deus abençoe, meus queridos. Fiquem na paz do Senhor.